Bem-vindos ao 15º episódio do nosso Mata Bicho. Hoje comigo, para falar, tenho o Yuran Tinta e o João Luís Marques, que é estudante de Psicologia, com palestras voltadas para relações humanas. E hoje falamos sobre relacionamentos. Bem-vindos ao Mata Bicho, as fofocas e os assuntos sérios que alimentam a internet, comentados aqui na Bantuman. Bem-vindos, meninos. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, uma honra o convite. Vamos falar sobre relacionamento. Mais uma semana aqui, mas estou super feliz. Eu conheço o trabalho do João também. Convidei propositalmente porque eu acompanho bastante. Ele fala de muitas coisas que acontecem na minha vida, né? Então sou um grande fã do trabalho do João e enfim, relacionamento acho que todo mundo tem, viveu ou já viveu um. Então acho que todos temos muito para contribuir. É uma pauta bastante interessante. Aliás, o João fala sobre relações humanas, portanto, relações que toda a gente tem, nem que sejam, não precisam de ser necessariamente as amorosas. E é aí que começa, eu acho que tem muito a ver com a relação humana que nós conseguimos estabelecer com as outras pessoas. João, assim, dentro da tua área, né, quando vocês falam sobre relações humanas, de uma forma mais específica, envolve qualquer tipo de relação, pressuponho. Com certeza, envolve qualquer tipo de relação. Eu costumo falar sobre relações amorosas porque costuma mobilizar mais as pessoas têm bastante questões. A palavra é verdade. Vende mais e as pessoas falam muito sobre isso, né? Tem um filme chamado Comer, Rezar, Amar, né? Você já viu esse filme? E ela começa a ouvir... Eu já ouvi falar, não vi ainda. Eu já ouvi falar, mas ainda não vi. Enfim, ela começa o filme falando sobre um relato de uma amiga dela que foi fazer um trabalho voluntário e ela achou que as pessoas iam falar sobre os problemas que elas estavam passando em relação à catástrofe e as pessoas estavam querendo falar sobre relacionamento, sobre o problema que ela estava tendo com um cara, enfim. Então, relações amorosas, elas mobilizam toda a gente muito. tem um problema com um cara. Exato. Toda a gente tem um problema com um cara. É verdade. A proporção é bem maior, né? Geralmente as pessoas têm mais problemas com os caras, né? Mas aí a gente vai entrar nesse assunto, né? Questão de gênero, enfim, né? Mas homens e mulheres aí estão sujeitos a ter esses problemas nas relações e vão lidando com isso, né? Mas as relações humanas são inevitáveis e fascinantes, né? Por isso que eu gosto de estudar e falar sobre isso, porque sempre tem alguma coisa nova, sempre tem algum elemento novo. Exatamente. Uma história diferente. Não é algo único, né? De géneros, de certeza que há uma procura diferente dos géneros, há uma busca, se calhar, maior. Com certeza. Qual é que é o género que procura busca mais? Maior, as mulheres procuram mais. Meu perfil, a proporção do meu perfil hoje deve estar entre 78% de mulheres para 22% de homens. Se eu conseguir aumentar 2%, porque era até menor até. As mulheres procuram muito mais e eu até hoje não cheguei numa resposta mais próxima da exata para explicar isso, assim. Porque muitos homens se preocupam em ter melhores condutas nas relações, de agirem melhor, mas se a gente pensar na questão macro, né, pensar em homens como um coletivo, né, homens tendem a procurar menos, né, do que as mulheres, porque eu acho que para as mulheres talvez a relação seja mais central do que para os homens, né? Tem esse ponto, assim, né? Eu acho que não para todas as mulheres, né, mas para uma grande parte, se relacionar é um elemento que está colocado quase no campo de um objetivo de vida, no sentido assim, eu vou me tornar adulta, vou estudar, vou trabalhar, vou ter uma família, né? Homens também pensam em ter uma família, mas não sei se todos os homens pensam em família como um objetivo de vida e não como algo que é resultado da vida, sabe? De repente acontece. Isso não pode ter a ver, só que já interrompendo, porque de certeza que vou-te levar um outro caminho, mas isso não pode ter a ver com a forma como nós somos preparados, com a questão do género, como é que nós somos preparados dentro de casa, dentro do seio da família, né? Parece que a mulher é muito preparada para isso desde cedo, olha, o teu sonho, o teu objetivo é
vais crescer, vais aprender a fazer coisas para a tua família, dentro da tua casa, gerires a tua casa, o teu ambiente familiar, e logo a seguir vais construir família e manter isso, né? Portanto, para a mulher existe muito esta narrativa que passa de mãe para filha, para neto, da avó, e é muito essa lógica. Então, parece que o sonho cria-se um bocadinho à volta disso. Com certeza, com certeza. Toda a pedagogia ali, né? Todo o ensino na infância é muito voltado para isso, né? São as mulheres. A gente tem um exemplo muito claro que são os brinquedos, né? As brincadeiras, né? Que se estimulam as meninas a ter, e as brincadeiras que se estimulam os meninos a ter, né? Então, vai se dar brinquedos, tanto de bonecas, na questão da estética, vai se dar brinquedos de casinha, né? O fogãozinho, a panelinha, né? A casinha, enfim. Então, isso vai construindo na imagem dessa menina essa ideia, né? De um imaginário, né? De construir um imaginário em que o desejo dela é ter essa casinha num espectro maior, né? No espectro real, dela ter aquela casa dela mesma, assim, como a mãe dela tem, né? Também tem uma referência materna aí também, enfim, que vai nos construindo, né? Eu sempre gosto de dizer que a gente não nasce com essas ideias, né? A gente não nasce com ideias pré-estabelecidas. Pode falar, Yuri. E esses imaginários, às vezes eu fico aqui, tipo, é óbvio que esses imaginários são criados, né? São criados e eles estão aí na vida, enfim, da criança, a partir do momento que ela se reconhece como gente ou vira gente. E acho que tem um aspecto que eu fico, às vezes, a pensar e analisar. Esses imaginários também se dão indiretamente, né? Tipo, eu acho que, por mais que não seja em casa, vai ter na escola, ou vai ter na casa da tia. E, enfim, e é uma reflexão muito, muito interessante, porque eu não sei, mas eu não sei se um dia tiver filhos, hoje eu não consigo aceitar a ideia de que eu vou comprar uma roupa azul para o meu filho. Eu e Yuran. Eu já não consigo aceitar essa ideia. Até porque, de fato, tipo, a partir do momento que você começa a pensar nisso, nos criaram tantos imaginários que você acaba, quando adulto, você acaba pensando em várias cápsulas e que nenhuma dessas cápsulas é uma coisa única, né? Não é de fato assim que acontece. Mas, enfim, é uma reflexão que eu às vezes tenho e não, é uma reflexão correta. Os nossos pais acham que nós vamos criar uma geração de loucos. Tem isso também. Acho que a resposta está conosco, né? Com certeza. Eu tava falando sobre isso porque eu fico olhando assim e é um pouco angustiante se pensar assim. Eu não tenho filho, eu acredito que vocês também não tenham, ou alguém aqui tem? Não, né? Não. Só o Ed. Enfim. Só o Ed. Mas assim, a gente, na melhor das nossas intenções, a gente vai querer romper com isso, né? A gente não vai querer dar essa educação extremamente centralizada, né? Tô supondo aqui. Só que, como tu falou, a escola, a convivência, né? A escola como primeira convivência social, né? Ela vai trazer isso tudo, assim, de uma avalanche de coisas. Então, tu vai em casa e fala: meu filho, azul não tem nada a ver com o menino, rosa não tem a ver com o menino, tu pode usar rosa, pode brincar de panela se tu quiser, tu pode brincar de carrinho se tu quiser. Aí chega na escola, o coleguinha fala: mas por que tá brincando de boneca? Tem menino, né? Aí já vem outro amiguinho e fala: ele tá certo, tem menino, tu não pode brincar de boneca. Aí chega em casa e fala: papai, por que eu não posso brincar de boneca? Meus amigos ficam falando que eu não posso brincar de boneca, sendo que aqui eu posso, né? E tem que estar sempre nessa batalha, né? Sempre nesse jogo, né? A sociedade vai te entregar uma coisa e em casa tu, né, como pai, e depois quando for adulto, tu vai estar pensando e refletindo sobre aquilo.
né? Então, de fato, a gente está sempre sendo bombardeado por essas questões indiretas, né? Nas convivências, na escola. Há uma coisa importante disto que nós retiramos aqui do que foi falado, que é a nossa geração quer fazer diferente. Mas agora há uma busca muito grande por esta questão de entender o que é que são as relações, o que é a toxicidade na relação, que tipos de relações é que as pessoas podem ter, quais é que são as relações que as pessoas podem construir. Há uma necessidade muito grande das nossas gerações procurarem isso e encontrarem isso em semelhantes. Só que ao mesmo tempo também nós somos a geração que quebra, né, o pensamento. Somos aqui, eu acho mesmo que somos a geração disruptiva, mas ao mesmo tempo também ainda não conseguimos encontrar padrões para nós. E eu acho que isso também pode não ser o mais, né, é 8 ou 80. Ou seja, nós ainda não conseguimos encontrar os padrões, então nós vamos experimentar de tudo e fazer de tudo. Mas também será que o de tudo vai trazer respostas para depois afunilar? Eu não sei. Eu concordo contigo. Eu acho, por exemplo, esse teu ponto, Nath, concordo, só que eu acho que nessa busca de padrões, eu pelo menos entendo que não é, tipo assim, a gente vai atrás desses padrões e não vamos encontrar nada. Eu acho que eu sou dessa parte mais prática. Eu acho que tipo, nós quebramos, tipo, tá aí aberto, né? Descobrimos que existem, tipo, outras coisas por aí, mas a partir do momento que a gente fica nessa procura, vamos ficar também no looping e não vamos achar nada. E, enfim, não sei qual é o point do João sobre isso. Não, a Natália trouxe um ponto muito importante mesmo, porque a gente tá quebrando tudo, né? Desconstruindo tudo é tudo e a gente não tem mais regra. Só que aí tu fica numa angústia gigante, né? Porque, tipo assim, não tem regra. Então eu não sei como é que eu ajo agora, né? Qual é a minha atitude agora em relação a isso? Para mais do que isso, é a mudança da regra sem a mudança do comportamento. Nós já vamos andar, vocês já vão explicar a parte dos relacionamentos abertos. Nós já vamos andar. Vamos chegar lá. Tá bom, vamos chegar lá. Não está aqui outra mulher, mas tudo bem, nós já vamos andar. Mas existe muita essa coisa. E depois nós termos sido criados pelos nossos pais que têm uma mentalidade completamente diferente da nossa e que olham para nós como se nós fôssemos loucos. E quando tentamos explicar as coisas, existe mais do que o óbvio, eles taxam-nos de doidos, porque vamos ser sinceros, há coisas que acontecem em termos de, isto agora falando para relações amorosas, há coisas que acontecem e são cíclicas desde a relação dos nossos pais, e quando chega a nossa altura e nós dizemos que queremos quebrar esses padrões, eles chamam-nos de loucos, mas a única coisa que aconteceu foi que eles acobertaram, né? Não quer dizer que não acontecesse, eles simplesmente lidaram com a coisa de uma forma diferente, ela acontecia, só que lidavam de uma forma diferente. E agora, nós sendo criados por eles, queremos mudar esses paradigmas, mas ao mesmo tempo não temos skills, muitas das vezes, para lidar com as novidades que nós vamos buscar. Nós aceitamos, o relacionamento aberto é na boa e tudo mais. Mas depois vai-se olhar para esse tipo de relacionamento que é o relacionamento aberto e tem um monte de asteriscos, tem um monte de... Mas só se, e se na minha presença, e se eu vir, e com quem for, e se for lá... Então parece que ok, eu adotei um método porque é cool, estou na moda, mas ao mesmo tempo tem um monte de vírgulas, pontos de interrogação, parece e tudo isso, né? Não, é verdade, a gente está num momento que a gente sabe demais. Eu acho que eu tava pensando sobre isso antes de começar aqui. A gente sabe demais e saber demais nem sempre é uma benção. Nem sempre é uma coisa boa, porque a gente tá sempre racionalizando muito, sabe? E eu acho que talvez nossos pais não tivessem tanto dessa informação e eles só lidavam com aquilo que eles tinham naquele momento e ponto. E a gente fica pensando, será que é uma relação tóxica? Será que é gaslighting? Será que é relação tóxica? O João falou tal coisa e o Irã falou outra coisa e eu vi no Instagram um negócio diferente. E pensando, e a gente fica num turbilhão de coisas, né? Eu acho que é importante a gente quebrar padrões, sim, as relações, sabe? Construir nosso modelo. Vai trazer angústia, eu acho, mas talvez exista um lado nossa existência humana, que procura conforto, né? Porque é muito difícil ficar numa confusão e não conseguir sentar e relaxar. Pensa nisso como uma analogia assim, psicológica.
Se a gente tá sempre pensando sobre as coisas e desconstruindo coisas, a gente nunca tá relaxado. Não. A gente tá sempre em vigia, sempre pensando... Mas é a geração do overthinking, eu acho, né? Exatamente. Antes não se pensava em nada, agora pensa-se em tudo. E tudo em demasia. Exatamente. Pensa-se em muitas coisas, muitas vezes, por muito tempo, né? E eu acho que tem, como tu falou, um lado bom e um lado ruim. Que bom que a gente tá pensando, mas em algum momento a gente vai ter que criar para nós. Eu acho que aí cada um cria isso. Cada um cria para si sua regra, né? Porque tu falou agora da relação aberta, relação não monogâmica. Então, se para ti funciona, legal. Mas eu não acho que a gente possa aplicar isso para uma massa, entendeu? Isso vale para qualquer coisa. Se eu quero uma relação conservadora, no sentido, a relação monogâmica, do jeitinho que meus pais eram, sabe? Então, se a outra pessoa topa e vocês estão felizes com isso, ok. Agora, se vocês querem uma relação mais construída, uma relação que questiona certas coisas e mantém outras, sabe? A gente não precisa jogar tudo fora também. Eu acho que tem muito disso. Talvez a gente queira jogar tudo na mesma cesta, que tudo tá errado. E talvez tenha algumas coisas ali que talvez sirvam, entendeu? Algumas coisas que podem dar certo. Não, eu acho que existe muito esta coisa do legalize, do não, agora está na moda, então eu vou fazer, eu vou viver isto desta maneira, porque a minha amiga também tem, então eu consigo ter, mas eu depois vejo que as minhas características não são iguais às da outra pessoa, ou que eu aguento menos, ou que o meu pavio... Eu acho que falta muito, não é? Porque para a relação acontecer existem dois lados, né? Então falta muito as pessoas passarem tempo com elas mesmas e conhecerem-se. Eu acho que na geração dos nossos pais também, né? Nas gerações anteriores também havia essa coisa da facilidade, mas agora mais do que nunca. Uma das coisas que eu este ano estava com os meus botões, né, no overthinking, ok, nós já não reparamos nada, tudo aquilo que estraga compra-se novo. E o mesmo acontece agora com os relacionamentos, que é tudo o que... não dá mais, está bem, vou só fazer aqui umas curtidinhas em qualquer rede social ou baixar um aplicativo qualquer e fica muito fácil, fica muito rápido de eu me envolver com outra pessoa. E muitas das vezes as pessoas não perdem esse tempo para se curarem de um relacionamento que pode não ter sido bom, não por culpa do outro, mas por sua própria culpa também, aplicam a culpa à outra pessoa e fazem um upgrade de uma atualização de software. E pronto, então agora eu quitei, estou no ginásio... Estou ótima, já tive os meus 5 likes, então agora já posso me lançar no mercado outra vez e encontrar outra pessoa. Encontrar vai haver, só que os problemas também não são tratados, por assim dizer. Então volta a um relacionamento e volta a criar um ciclo que é idêntico. E muitas das vezes as pessoas não conseguem identificar que o ciclo que tiveram no namoro anterior é exatamente o mesmo ciclo que estão a viver no relacionamento atual. E que mudou a pessoa, mas os problemas são os mesmos. Então aí de quem é que é a culpa? Mas é isso. Eu acho que as pessoas, quando vão se relacionar, óbvio que cada um traz a sua bagagem, mas ainda a gente toca de novo no ponto do imaginário, né? Que as pessoas chegam, a Natália precisa ser assim. Eu vou conhecer a Natália, precisa ser assim, ela precisa usar esse perfume, ela precisa gostar desse sumo, ela precisa... Enfim, eu acho que criam esses imaginários e por isso que isso fica num loop tão grande que eu já conheci pessoas que, por exemplo, terminou e começou a namorar com uma pessoa totalmente igual, tipo a fisionomia parecida com o ex ou ex-namorado. Tipo, isso acontece muito. Aqui eu já vi bastante. Assim. E você pensa, e não só até de comportamento, isso, claro, você leva o comportamento e ainda tem esse lado, a fisionomia totalmente do ex ou da ex-namorada, enfim. É bem isso, e de fato isso, se você de fato não tiver preparado, enfim, se você não tem aí o teu tempo de preparo para se entender o que você precisa, porque assim, no resumo de tudo, tudo é diálogo, né? E acho que muitas dessas relações faltam diálogo. Eu tenho dito que o diálogo dói. O diálogo dói, da angústia, você ouvir a verdade, mas é a verdade que você já sabe. Mas é um exercício que eu até aprendi muito, tipo, quando eu comecei a fazer terapia, que de fato... um homem que faz terapia. Não, eu faço. Foi difícil. Eu faço. E uma assim... palmas.
Depois dos nossos comentários, mais homens que fazem terapia, por favor. É isso, façam terapia, ok? Porque... Não obrigo ninguém, não é uma obrigação, mas assim, é importante, eu gosto, faz bem. Mas é isso, tipo, você começa, de fato, você precisa ter esse momento para se entender e fazer também perguntas ao outro. Acho que o relacionamento é isso, é perguntar, é responder, é você ficar com angústia, mas não é ser tóxico. São coisas totalmente diferentes. Você está aí angustiado com a verdade do outro, do teu companheiro, da tua companheira, não precisa lidar com isso como se ele ou ela tivesse errado. Acho que é necessário esse exercício. Agora existe muito isto do relacionamento tóxico, não é? Agora tudo, não podemos dizer que tudo é, mas existe muito a utilização deste termo. Mas surgiu, né? Agora é uma reflexão para muitos casais e muita coisa é relacionamento tóxico. Mas o que é relacionamento tóxico? Perguntamos a um estudante de psicologia. Não, mas se tu quiseres, João, se tu quiseres comentar, fazer o comentário do outro point também, não sei se te cortamos, ok? Não, mas dá para chegar lá na pergunta que a Natália fez. Acho que, voltando lá na questão inicial que a Natália trouxe, nossos pais... A gente tem a referência dos nossos pais, como a gente tinha falado aqui agora, né? De lidar com as relações, talvez, e eu concordo nesse ponto, por um lado, como tudo tem lado bom e lado ruim, a relação durar muito tempo, tipo assim, a relação duradoura, ela só é válida se ela for saudável, né? Se ela tiver funcionado do começo até o fim. Agora, se ela foi mantida só para manter uma aparência, ou porque tu tem um dever perante algum tipo de questão religiosa, espiritual, ou porque tu aprendeu mesmo que era assim que tinha que ser, tu tinha que casar com alguém e ficar com essa pessoa até o final, não acho isso uma boa ideia, a não ser que tenha sido saudável, que tu esteja feliz e a pessoa também, né? E por outro lado, como a Natália falou, a gente tá descartando com uma facilidade tremenda, né? Não deu certo nisso daqui, acabou. Vamos pra próxima. Nossa. Tem o Tinder, tem o Instagram, tem os aplicativos de relacionamento e a gente vai pra próxima. E isso diz muito sobre a gente estar se tornando talvez bastante evitativo, assim. Né? O Christian Dunker, que é um psicanalista brasileiro, ele fala que a gente tem se tornado uma sociedade narcísica, né? Uma sociedade que é muito sobre eu, né? E o outro a gente vê depois ou nem vê, né? Na verdade. Então, se eu não tenho o que eu quero, se eu não tenho o que eu desejei, o que eu imaginei, eu corto e vou pro próximo. O problema é que quando a gente entra nessa lógica, a gente também começa a ficar intolerante com a diferença, né? A gente fica intolerante com discordância, a gente fica intolerante com sentimentos negativos. Eu falei algo que eu precisava dizer, a pessoa ficou magoada, então vamos terminar, porque é isso, ficou magoada e eu não posso falar então o que eu preciso falar, sabe? Aí fica uma coisa muito, muito automática e a gente não tem espaço para tolerância, né? E a relação pede uma tolerância, né? Como falou da questão do diálogo, a gente tem que dialogar, dói, é doloroso, né? Nem sempre é tão tranquilo assim. Exato. Mas a gente precisa fazer, porque é uma relação. Se eu não me comunicar com a pessoa com quem eu me relaciono, como é que eu vou resolver os problemas, né? Então, isso é essencial, assim. E aí voltando para a questão da toxicidade, eu acho que a relação tóxica se tornou um termo importante para a gente poder definir relações que não são boas, que tem alguns signos que identificam uma relação que não tá indo bem. E, por outro lado, também se tornou uma palavra tipo, não deu certo, ele era tóxico. Banal. Ou ela era tóxica. Exatamente. Né? Era tóxico. Em vez tipo, a pessoa hoje também se tornou essa palavra banal, né? É tóxico, mas às vezes dentro desse tóxico que a pessoa usou, só não falou, não, ele ou ela não concordava comigo. Talvez dentro desse tem só a concordância, não que a relação em si foi tóxica da forma literal da palavra. Exatamente, a gente não sabe o que o outro viveu, né? Mas pode existir a possibilidade da relação tóxica ser como tu falou, né? A pessoa não concordava comigo, a pessoa não era do jeito que eu queria que ela fosse, sabe?
a pessoa não... Ou quando as pessoas falam assim, eu sou desse jeito, nasci assim, você é assim, aí a pessoa não me aceitou, tóxica, sabe? Acho que essa é a palavra da nossa geração, nascer assim, e é isso. Eu acho que sim, eu acho que a gente pode definir a geração. Tchau. Todo mundo é tóxico, eu sou perfeito. Eu sou perfeito, Exatamente. nunca errei. Mas Nunca o outro errei. tóxico. O outro Tóxico. Então é como eu tinha falado antes, é coisa do eu, né? Eu. O outro tá errado, sempre. Qual é a possibilidade? Né? E acho que a definição que eu gosto de falar sempre é essa. A gente tá ficando intolerante à diferença, a negociar. Mas é muito engraçado, e desculpa interromper-te, que é a geração que pega mais na diferença e destaca. Né? E a geração que também tem mais a coragem de assumir eu sou diferente, eu não gosto das mesmas coisas que as outras pessoas, eu sou diferente, mas é também ao mesmo tempo aquela que é mais intolerante à diferença. É verdade. Contraditório. É um contraditório, né? Interessante. Isso que tu trouxe é isso? Realmente a gente... agora tu entrou num outro ponto que também abre um universo também gigante. Porque aí a gente... porque a gente fala de diferenças, né? Tá, a gente claramente tá muito mais aberto à diferença, mas até que ponto, né? Mas é a diferença na casa de quem? É a diferença na minha casa ou é a diferença na... Era aquela tal história que eu estava a falar há bocadinho, que é mudam-se os tempos, mudam-se os pensamentos, há uma grande urgência em mudar tudo aquilo que havia, agora tem que ser diferente, agora temos que ser todos uns pelos... Mas ao mesmo tempo a diferença aonde? E qual é a estrutura que eu tenho para lidar com a diferença? Ela pode existir, mas ela que exista longe de mim, ela que não exista na minha casa, ela que não exista no meu convívio, ela que não exista no meu relacionamento, porque senão não vai dar certo, né? E é tóxico. E é chato e eu não me vou dar ao trabalho. E vem deste perigo de quebrar paradigma, né? De acharmos que a geração anterior errou muito e que nós agora, que somos os Einsteins da cena, e que nós é que só estamos a fazer cagada. É engraçado, né? A próxima geração sempre acha que é iluminada, né? A gente sempre acha que a gente agora vê com a verdade. A gente vê com eu a acho verdade, que a geração Z agora que acha que é iluminada também. Exatamente. Porque a Z acha que é iluminada. Nós também pensamos que éramos, né? Mas a nossa eu acho que não pensa muito. Não pensamos muito que éramos os escolhidos. Acho que tem essa ideia. Quando você vai para o 18, você tem essa ideia de que eu sou escolhido e é o meu momento. Eu acho que a nossa foi um bocadinho mais acomodada. A nossa foi tipo, já passámos os 2000, ninguém morreu. E é isso. A internet começou agora. Tranquilo. Cara, eu acho que a nossa foi mais tranquila. Agora, mas é esta questão de queremos sempre mudar. Estamos à procura de muita assertividade nas coisas. E eu não sei até que ponto as muitas perguntas não vieram atrapalhar, não é? Agora nós perguntamos tudo e mais alguma coisa. E esta questão da toxicidade, ela não se consegue definir em momento algum em relacionamentos amorosos, mesmo noutro tipo de relacionamentos, e então tudo vira. Apesar de ser um termo muito importante, ele acaba por ser extremamente banalizado em alguns pontos, e acaba por tirar também a carga, o peso que existe realmente nas relações tóxicas. Daquilo que nós vamos vendo, não é? A forma como muitas das vezes é comentado, banalizado nas redes sociais, a forma como muita gente é owner do tema sem ser owner do tema, muita gente não tem não é preciso sempre ser, sei lá, mestre de qualquer coisa para falar de algo, não é? Nós estamos aqui, como eu disse, eu e o Yuri estamos aqui, sabemos nada de nada, somos especialistas de nada. Estamos dispostos a ouvir. Estamos a trazer a nossa experiência, né, de vida. Claro, mas está a haver uma conversa aberta, mesmo não sendo especialistas de... Mas eu vejo muita gente na rede social que quase que se declara owner do tema e fala com muita propriedade sobre o que é e o que não é. E eu acho que há uma tendência muito grande em cair no erro, justamente por não saber muito o que procurar, o que consumir, onde consumir e o que é verdade e o que deixa de ser verdade. Perfeito. Sabe que eu sinto, na psicologia a gente tem um livro chamado DSM,
né? O DSM-5, né, a quinta edição dele, que ele é um livro de diagnósticos, tá? Tem a lista de vários transtornos psicológicos. Eu vou explicar por que eu estou falando disso. E quando a gente estuda isso na faculdade, a gente automaticamente na aula já acha que tem pelo menos 3 transtornos diferentes. Lendo o negócio. Ah, não, claramente eu sou esquizofrênico. Eu sou esquizofrênico. É uma pesquisa de saúde do Google. Porque bateu aqui, tá escrito aqui o sintoma, tem esse sintoma aqui. Só pode ser que eu tenha bipolaridade. Eu acho que as pessoas estão entrando numa lógica assim. As pessoas olham as coisas na internet, aí olha lá, relacionamento abusivo. Aí as pessoas listam o relacionamento abusivo com 8 pontos. A pessoa diz, tem isso aqui, hein? Tem 3 pontos aqui. Eu acho que eu gabaritei no teste. Claramente deve ser. Eu acho que o que acontece? O DSM e o conteúdo que fala sobre o relacionamento abusivo, ele é importante pra gente poder identificar essas coisas. Só que se a gente não tiver uma compreensão... Eu não tô falando que todo mundo tem que usar psicologia. Eu tô falando que se a gente não tiver uma cautela, né, de considerar aquilo como, tem esses pontos aqui, mas eles não são sólidos, né, eles não são imutáveis, né, e que nem sempre o que a gente tá lendo e que a gente tá vendo repetidas vezes tá acontecendo com a gente, ter um senso crítico que vem daquilo que tu falou, Natália, do autoconhecimento, né, do autoconhecimento de quem eu sou, de como eu entendo a pessoa com quem eu tô me relacionando, porque aí a gente entra nessa banalização, né? Aí todo mundo tá numa relação tóxica porque tem uma discordância, porque tem um problema. E aí quando a gente tem casos sérios e importantes, que hoje a gente tá reconhecendo cada vez mais, talvez esses casos não tenham tanto espaço, talvez, né? Acaba que dá a volta, né? Antes a gente não sabia como é que era o nome dessas coisas. Hoje a gente sabe, e aí existe uma chance daquilo ser escutado e a pessoa dizer, não é. Não, tu tá exagerando. Então a gente precisa ter um pouco de cautela nisso, sabe? É muito sobre conhecer o outro. É claro que tem sinais claros de como uma relação abusiva acontece, mas também tem esse lado nosso de ego, que vai se sentir confrontado, vai se sentir atacado, né? E que a gente vai ter que lidar com ele, vai ter que lidar com quem a gente é, né? Vai ter que lidar com como a gente sente, com aquilo que a gente escuta, e vai ter que lidar com aquilo que a gente quer e não é realizado, ou que é realizado de uma outra forma e que a gente não imaginou, né? E que a gente pensa que poderia ser diferente, né? Por exemplo, se fala muito hoje sobre as linguagens do amor, né? 5 linguagens do amor. Tem até livro. Tem o livro. Físico, não é? Toque físico, como é que é? Toque físico, enfim, esqueci. Presente. Tem. Presente, toque físico, presente. Tu lembra dos 3? Atos de serviço. Isso, atos de serviço. E tem o quê? E tempo de qualidade. Tempo de qualidade, faltou um. Mas é isso, é basicamente isso. Mas é dentro da... Que de alguma forma as pessoas tornaram isso como um signo, né? Não, o meu lance é tempo de qualidade. Pior que... Exatamente. Não, eu não vou fazer nada, eu não vou te dar presente, mas tempo de qualidade... Mas eu vou te dar, exatamente. Tempo de qualidade eu já vi muito esses diálogos, tipo... eu sou mais o toque físico. Então, tipo assim, o meu toque... Tipo, o toque físico é a pessoa que fica aí fazendo tá assistindo um filme, carinho e tal. Eu só tenho de qualidade, não vou te dar presente. Ele não me dá presente, porque ela é mais toque físico. Mas veja bem, né? Mas veja bem. Não, pior que assim, mas ao mesmo tempo, eu tenho visto muitas coisas sobre isso, né? Tem até um livro, eu não sei o nome agora, mas se eu lembrar durante o papo eu falo aqui. Ao mesmo tempo que a Nath falou sobre a questão sobre as pautas do relacionamento tóxico, ao mesmo tempo que eu acho que tá ali, né? Que tipo, a gente não sabia o nome dessa coisa, agora sabemos. Só que ao mesmo tempo eu tenho a ideia, eu não sei se é só na minha bolha, eu acho que só a minha bolha dialoga sobre isso, por exemplo. Tipo, acho que a gente tem a ideia que a internet fala,
mas eu tenho certeza de que se eu for para um rolê num lugar totalmente fora do que eu frequento, os comportamentos continuam o mesmo. Eu não sei se vocês, tipo, se acontece também com vocês. É uma análise que é uma vivência minha, assim, que eu acho que rola muito. Acho isso sobre todos os assuntos, assim. Eu queria perguntar para vocês se vocês moram, tu no Brasil e tu na França, desde criança, ou Não, vocês foram eu não estou na adultos? França, ainda não tive dinheiro para me mudar, eu estou em Portugal, está bem? Ah, tá. Porque... Mas eu tô aqui em São Paulo, Brasil. Tu tá desde sempre? Desde os meus 16 anos. Então, estou aqui há uns 13 anos. Não, 12. Há 12 anos. 12 anos. Eu estou aqui há 20 e alguma coisa. Natália, você é portuguesa? Você é portuguesa? Não. Olha. Alô, Vanessa. Não, eu nasci na Guiné. Ok. Eu vim para cá você foi com 5 anos. Com 5 anos, ok. Portugal, há 23. Pronto, mas eu vim cá com 5 anos. Não, entendi. Perfeito. Ok. Por que eu perguntei isso? Porque acho que talvez eu ia conseguir sentir diferença mais nitidamente, mas você também pode sentir, Natália. Nos países que vocês nasceram, nos pois países é, que era a hoje... minha eu estou aqui a segurar o tá? Eu queria saber... Como é que eu podia fazer essa pergunta? Ok. A forma que a gente lida com as relações é geográfica, né? E geográfica num sentido tão exato que pode, como tu falou, de um bairro para outro, de uma região para outra da mesma cidade, tu pode ter formas diferentes. E de países, então, nem se fala, a diferença é gigante. Então quer dizer que há uma influência muito direta. Com certeza. A cultura de um país pode definir muita coisa. E aí eu perguntei para vocês como é, para vocês como se sente a diferença assim, de Portugal para Nova Guiné e de Portugal para Angola. É assim, eu não vou falar em termos de país, vou falar em termos de comunidades, vá. Perfeito. Nós a semana passada tivemos aqui um brainstorm, né? Não se diz discussão, um brainstorm. Em que, pronto, estávamos a falar sobre este tema, o que é que nós falaríamos sobre este tema e de que forma é que o poderíamos abordar e falar aqui em relação à comunidade preta, né? Portanto, de haver comportamentos que são perpetuados em comunidades pretas e que depois acaba por associar certas situações ao homem negro ou à mulher negra. E depois, por tomada de decisão, ambos acabam por seguir caminhos diferentes e relacionarem-se com pessoas não negras. Pronto, ok? E nesses relacionamentos interraciais, né? Nesses relacionamentos interraciais, há uma procura de criar uma narrativa diferente. Porquê? Porque aquela pessoa, sendo de outra cultura, traz uma segurança que as pessoas da própria cultura não trazem. E eu não sei, eu acho que a minha opinião é que há uma ligação muito direta com aquilo que vem a ser a nossa casa, não é? Vem a ser as gerações anteriores. Nas famílias africanas perpetuou-se durante muitos anos a questão da traição, a questão do filho fora, a questão do homem como provider, como alguém de zero sentimento e que tem duas missões, sustentar a família e gerar família. Não é? Portanto, não existia muita questão afetiva. Há uma mudança muito grande da sociedade e começa-se a introduzir esta questão afetiva, que não havia, não é? Portanto, os nossos antepassados não tinham. Para já, o casamento nem surgiu para isso, o casamento surgiu para unir povos e termos aldeias e casas, e, portanto, foi criado com uma questão não sentimental. De repente, nós pegamos nessa coisa do sentimento e introduzimos aqui. E parece que não encaixa, parece que não resulta. É? Ou resulta, mas não dentro daquele padrão que foi criado. Portanto, com a monogamia, com a casa, com uma família, e ser direito, e ser daquela forma. Na nossa geração há um quebrar padrão muito grande, não é? Mas ao mesmo tempo há hábitos que vêm, não é? De trás.
E era uma pergunta que eu tinha para te fazer a seguir, que era, que tipo de pessoas é que normalmente te procuram? Dessas mulheres que tu tens, que te procuram, ou que sabes que procuram apoio e ajuda, são que tipo de mulheres? São pretas? São brancas? Quando são mulheres pretas, já estão a construir relacionamentos com homens brancos porque acham que os homens pretos não vão ter essa mudança? Eu acho que o público feminino é bem diverso, né? São mulheres negras e mulheres brancas. Sinto que tem mais mulheres brancas que entram em contato. Não quer dizer que tem umas mulheres brancas no conjunto, sim. Mas que entram em contato, perguntam sobre questões, são mais mulheres brancas. E eu recebo também, não só de mulheres brancas, mas também de mulheres negras e homens negros também, sobre dúvidas relacionadas a questões raciais, relações interraciais, sobre uma questão que sempre pega muito relações interraciais, que é a diferença cultural, até de vivência, assim. Então, eu, como homem negro, tenho uma vivência que talvez uma pessoa branca que me relacionar talvez não compreenda. Não quer dizer que ela não vai compreender. Quer dizer que ela, no primeiro momento, não vai entender e vai ter que ouvir, escutar e vai compreender depois. Né? Geralmente tem um pouco desse desencontro, só assim, de tipo, eu gostaria que meu namorado ou minha namorada, que é de uma... Né, de outra raça, compreendesse as vivências que eu tenho, né? Compreendesse que aquilo que aconteceu foi racismo, compreendesse o que é hipersexualização de corpos negros, né? Isso são questões que aparecem bastante nas relações, também relações interraciais, tipo, o que eu preciso levar em consideração em ter essa relação, né? Porque, assim, o que acontece? Eu costumo não falar muito sobre relações interraciais porque, principalmente no Brasil, envolve muito afeto. Então, existe, né, um incômodo tanto de homens negros quanto de mulheres negras. Os homens negros dizem que são rejeitados pelas mulheres negras e as mulheres negras dizem que são rejeitadas pelos homens negros. Né? Então, é como se a gente tivesse, sabe, se repetindo. Então, pronto, vamos distribuir senhas. Isso, distribuir senhas. Então, você tem distribuir as pessoas. Aí a gente junta, né? Mas eu gosto de pensar... tem uma intelectual brasileira chamada Asa Nigeri que ela fala que a questão afetiva não é da minha conta no sentido assim, eu não julgo afetos, não me interessa com quem está se relacionando, só me interessa que tu saiba o que está implicado ali. Só isso. Se depois disso tu quer continuar, né? Clicou, quero continuar ali, quero seguir, então tudo certo, sabe? Porque o que acontece? As pessoas entram muito nessa questão, né? A gente chama, muitas pessoas negras no Brasil usam o termo palmitar, né? Palmitagem para falar de... É um dos temas de quem está no back-office agora aí. ok. Não disse nomes, eu não disse nomes. Ok. Então, até, João, você tinha perguntado sobre essa questão de tipo... Isso, cultural, né? Esse choque tipo de cultura, né? O que acontece? Eu vim aqui com 16 anos, né? Então, enfim, eu já vi uma pessoa, um adolescentezinho, só não era catarrento, mas era um adolescentezinho e tal. Eu fiz aqui meu ensino médio e tal. O que eu percebo é muito... Você até trouxe um ponto, né? Muito do teu público, mulheres que são mulheres que procuram e fazem... Enfim, deixam as suas questões e suas dúvidas, né? O que eu percebo, eu não sendo brasileiro, eu percebo, tipo... é óbvio que isso é a forma que o Brasil foi criado, né? O Brasil foi criado... em cima de muita merda, né? Eu tenho dito assim, de muita merda, muitas questões que a gente já sabe, teve aí a questão do embranquecimento da população. Então, essa ciência, eu tenho total essa ciência e enfim. Só que e ao mesmo tempo, vindo com essa bagagem, né? A forma que foi criado o Brasil, vem essa bagagem de autoestima, né? E nessa bagagem de autoestima, eu percebo, é um point, eu e Yura enxergando, né? Existe uma questão muito grande da ausência de autoestima
de mulheres brasileiras, e aí a gente, se fizer o recorte racial por causa do histórico, aí você vai cair também nas questões das mulheres pretas, né? E o que eu sinto é isso. Eu acho que existe um grande problema da falta de autoestima do Brasil. Porque se você pegar, por exemplo, uma mulher branca brasileira, a comparação dela é que, sei lá, é com a Kim Kardashian, por exemplo. Que é uma outra mulher, enfim, uma diferença com uma outra mulher branca europeia. Aí se você pegar... Sim. Exato. Aí se você... Uma romena, por exemplo, ou uma ucraniana, esse é o padrão, né? Que a mulher branca enxerga. Aí se você pegar a mulher preta, é outro padrão também. Precisa ser a Beyoncé. Então, eu acho que existe muito essa questão da ausência de autoestima de Brasil. Então, por exemplo, quando chego aqui, você acaba percebendo, enfim, a forma que o Brasil foi criado, você acaba desencadeando vários tipos de comportamento e que para eu, angolano, a forma que eu fui criado, eu tranquilamente eu posso dizer que eu nunca tive problema de autoestima, sabe? Tipo assim, é claro, quando adulto você vai ter por outras questões, pode ser econômica ou outra questão que eu já tive, óbvio. Minha baixa autoestima é a ausência de dinheiro, por exemplo, saca? Existem também outras que você vai desenvolvendo estando aqui dentro. Só que ao mesmo tempo você tem uma questão que você veio de uma base que você sabe quem você é, saca? Tipo, você sabe quem você é. Dizer que era mais fácil porque estavas lá com várias pessoas iguais a ti? Exato. E que esse diálogo, a gente não conversa sobre isso. Por exemplo, em Angola, a gente não conversa sobre isso. Porque todo mundo parece. Você vai ligar a TV, é o jornalista e parecido contigo. Teu pai, enfim, o teu pai tem um emprego bom e que você vai se ver numa academia. Então, isso... E essa questão, você tem muito isso. Então, de alguma forma, a questão de relacionamento acaba estando aí num problema do tipo de comportamento, né? Existe um comportamento africano e existe um comportamento brasileiro. Aí se você já for... Tem um nigeriano, tem um angolano, tem um congolês, tem um guinense. Então já são várias cápsulas. Mas isso, enfim, eu acho que a minha experiência é diálogo, né? Eu acho que, acho que relacionamento é isso. É diálogo, mas você também não pode... Eu só não concordo com a ideia de você se esconder debaixo da mesa para ser aceito. Isso eu não concordo. Em todas as minhas relações que eu tive, eu nunca permiti isso. Eu sou Yuran, sou angolano, sou africano, como com as mãos, gosto de mofuns, e é isso. Então, essa é a forma... Eu acho que é importante você... Mas também conheço muitas pessoas que se escondem, saca? Tipo... esconde a sua identidade para poder ser aceito. Isso eu acho que é um dos pontos que acontece bastante. Eu acho que o Brasil produz uma realidade muito específica, que é que tu falou muito bem, de embranquecimento. Então, tu tem... Aí tu me corrige, você dois me corrigem se estiver errado, ou se não fizer sentido, mas assim, aqui o colorismo é muito forte. Eu não sei nem se colorismo é uma questão em Angola ou na Nova Guiné. Sabe? Em Angola tem, mas não é uma questão tão... É só para Guiné-Bissau. Guiné-Bissau. Desculpa. Nova Guiné, desculpa. Obrigado. Tá bom, tudo bem. Troquei. Guiné-Bissau. Desculpa. Guiné-Bissau. Obrigado. A questão do colorismo aqui, ela complexifica muitas coisas, né? Então, existe um ideal de ser branco muito intenso aqui no Brasil, né? O Brasil, em dado momento, foi um país com muitas pessoas negras. Aí veio uma iniciativa governamental para poder embranquecer esse povo, trouxe europeus em massa para cá, incentivou a migração.
Então, quando tem esse ideal branco, né, a Neuza Santos Souza também, que é outra psicanalista, ela fala, né, sobre tornar-se negro, né? O ideal de brancura, ele tá sempre muito presente. Mas isso não parece, porque a branquitude, desculpa interromper-te, já roubo a palavra, não parece que vem iguala-se muito à perfeição, não é? E vai um bocadinho de encontrar aquilo que eu estava a dizer há bocadinho, do facto de muita gente olhar para o branco como a pessoa que a gente quer ser, eu não, mas as pessoas querem ser, para poder ser perfeito. Isso. Eu acho que o ideal de brancura tá nisso, é colocar o branco como o ideal de perfeição. Então, se eu não sou uma pessoa branca, logo já estou em desvantagem. E aí, o que acontece? Isso se mistura muito com a questão da vivência social. Então, eu sou uma pessoa negra, eu sofro racismo todos os dias. Logo, isso reforça a ideia de que eu estou em desvantagem, né? Eu estou sofrendo porque sou negro, logo, né, afetivamente, estou sozinho porque sou negro. Então, isso vai produzindo algumas coisas aqui no Brasil, que é como tu falou, né? O Yura falou e tu também falou sobre a referência. Né? A gente foi ter agora personagens negros em outros papéis que não de servidão nos últimos 10 anos. Né? Jornalistas negros há menos de 10 anos. São coisas extremamente recentes e que até então a gente não se via. Né? A gente se abraçava em pequenos referenciais assim, de série, de desenho animado. Né? Para poder... Aqui pelo menos em Portugal, existe muita questão da substituição. Ou seja, não há 10 lugares, há um. Há um. E eu saio, o Yuran entra, e o Yuran sai, o João entra. É assim que funciona. Não é para os três em simultâneo. E eu já ouvi as fofocas que chegam de Portugal, que aí é bem mais pesado do que o Brasil, né? Eu ouvi dizer também que que ali, enfim, é difícil. Se aqui tem um avanço, aí não tem nada, né? Eu não olho para vocês como pessoas que podem evoluir ao meu lado. Eu olho para vocês como pessoas que querem tirar o meu lugar. Então, é complicado. E pronto, voltando aqui à questão do relacionamento, e dizendo aquilo que o João disse há bocado, não sei se foi o João, se foi o Yuran, que disse em relação acho que foi o Yuran, em relação à troca da mulher preta e tudo mais, hoje, eu acho que está um bocadinho taco a taco. Tanto o homem como a mulher estão muito à procura de coisas diferentes. Porque eu acho que ambos associaram muito essa questão do... Existe muito homens pretos a dizerem que a mulher preta é muito difícil, é muito chata, é muito complicada. O que não deixa de ser verdade, porque ela também é criada num registro diferente, não? Num contexto familiar diferente, e onde se calhar pode ser obrigada a crescer mais rápido, pode ter mais barreiras a nível de conexão, dificuldade em criar essa conexão, não sei, há várias hipóteses. E também há muita mulher preta a desistir de muito homem preto porque replica comportamentos e às vezes nem precisa de replicar comportamentos, às vezes vem daquilo que já presenciaram a mãe passar. O João falava no início dessa referência, daquilo que a gente vê dentro de casa, do que é que a nossa mãe é, e transforma-se também no nosso sonho. Então já existe muito essa narrativa também dentro das próprias famílias negras. O meu pai já fez, então o meu namorado vai fazer, então eu prefiro procurar diferente para que eu não passe o mesmo que a minha mãe já passou ou que o meu pai já passou. Então há muito... as pessoas desconectam para ir conectar com outras pessoas. Às vezes acontece depois haver a questão da barreira que o João disse, de incompatibilidade de culturas, ou aquilo que o Yuran disse, silenciarem aquilo que são. Ou silenciam até um certo tempo e depois já não dá mais, ou silenciam durante tempo infinito para poder caber num molde ou num registro diferente. Tu falou um negócio agora que mudou minha forma de pensar, porque aqui, quando a gente está estudando sobre redes sociais... Agora tu mudou minha forma de pensar. A gente fala muito sobre colonialidade, né? E colonialidade é uma coisa muito específica de países que foram colônia de outros países.
E aí, meio que, quando a gente pensa sobre relações entre pessoas negras, existe muito essa coisa da disputa entre pessoas negras para controle, né? Então, se eu quero fazer com que um povo se divida, eu faço com que eles briguem entre si, se distraiam brigando entre si, enquanto eu, dominador, controlo esse povo, né? E isso vem se perpetuando, né, até hoje. Como a Natália falou, questão de trabalho, questão de acesso, também questão de relacionamento. Então, para a pessoa negra, a gente coloca barreiras ou critérios muito específicos, né? A mulher negra tem que ser dessa forma, tem que parecer a Beyoncé, tem que ser desse jeito, desse aqui. O homem negro tem que ser desse jeito, tem que parecer igual, sei lá, o Léo Santana. Mike B. Jordan. É igual o Léo Santana, alto, forte e... Tem que ser bem sucedido, tem que ter... Bem sucedido, sabe? E aí, esse nível de exigência não se coloca para pessoas brancas. Entendeu? Porque a gente tá numa disputa e a gente não... e muitos de nós não se dá conta que isso tem a ver com esse passado, assim, de nos dividir, né? Então, quando a gente fala sobre relação interracial aqui no Brasil, entra muito numa disputa. Então, a mulher negra vai trazer as dores dela e o homem negro vai trazer as dores deles e eles nunca entram em um consenso sobre o fato de que aquele problema não tem a ver diretamente só com eles, mas também com uma cultura inteira que está envolvendo aquilo, né? Então, parece que a gente é muito exigente um com o outro. E aí, como tu falou, Natália, chega num ponto que desiste, né? Desiste, e aí vou me relacionar com uma mulher branca porque supostamente a mulher branca é mais fácil de lidar. Não é chata, não sabe? Vários signos, e a mulher negra em relação ao homem branco, porque o homem branco é afetivo, né? O homem branco, sim. Ele me quer, ele tá indo até mim, e o homem negro, né, tem que ser de um jeito. E o homem branco, meu Deus, me venera. Claro, a gente tá vendo só da questão superficial, né? A gente sabe que disso tem muita questão ali embaixo pra gente pensar. Então a gente muitas pessoas acabam se contentando um pouco, não no sentido negativo, mas tipo, tá, eu não tô tendo isso agora, né? Como tu falou, eu vou procurar algo diferente. E também tem esse fundo que tu trouxe, né, histórico, familiar. Meu pai fez isso, né? Meu pai negro teve uma relação um pouco negativa com a minha mãe, traiu minha mãe, sabe? Ele era talvez desligado efetivamente, então logo minha referência masculina de homem negro é essa, né? E aí tu acaba na vida adulta também replicando isso. Eu não quero ter uma relação com uma pessoa indiferente, uma pessoa que me trai, mas a gente não pensa no fundo daquilo, né? Por que a pessoa age daquele jeito? Por que a pessoa vê a família desse jeito? Por que a pessoa vê a mulher negra daquele jeito? Por que o homem negro vê a mulher negra daquele jeito, né? Mas também tem um outro lado que eu digo assim, eu não posso esperar que as pessoas façam uma mega análise sobre a vida delas, porque as pessoas não vão fazer, nem todos vão fazer isso, sabe? As pessoas vão só viver, entende? Vão chegar até o final da vida delas, vão viver e vão lidar do jeito que dá pra lidar, entende? A gente tá discutindo porque a gente pensa sobre isso. Mas às vezes as pessoas não vão ter essa reflexão e vão viver, e se elas acharem a felicidade delas em outra pessoa, e se a pessoa for branca, tudo bem. Agora se for negro também, ótimo. Mas também não cabe a mim, né? Não cabe a mim estar nessa... Na realidade, o que eu acho é que não devia de haver dois pesos e duas medidas, não é? Que é que com uma pessoa eu sou mais flexível, eu sou mais tranquila, eu aceito mais, eu dou mais desculpas, porque eu quero fazer com que a relação dê mais certo, mas lá está, sou mais exigente com o meu semelhante, muito mais. E então existe essa barreira, não é? Porque muitas das vezes o meu semelhante é idêntico ao meu pai, é idêntico ao meu primo, é idêntico ao meu amigo, é idêntico a pessoas com que eu tenho um contacto próximo e das quais eu sei, se calhar, a realidade, e então associa-se muitas vezes, pelo menos eu vejo isso acontecer aqui muito em Portugal, associa-se muito, essa imagem passa. E muitas das vezes as pessoas não perdem tempo para limpar o histórico passado, dos traumas que podem ter com pais, irmãos, pessoas próximas, a quem nunca disseram aquilo que pensavam, simplesmente tomam aquela realidade para elas mesmas e depois
seguem e decidem mudar a trajetória da vida, mas não de uma forma honesta. O que eu estou a dizer não é que as pessoas que não possa haver relacionamentos interraciais. Relacionamentos que quiserem, com quem vos fizer feliz e sejam felizes. Só não se podem mentir durante esse processo, que é muitas das vezes o que eu acho que acontece. As pessoas mentem durante esse processo. Com certeza. Com certeza. Eu sempre digo assim, muitos dos nossos traumas, muitas vezes, aliás, nossos traumas não foram causados por nós mesmos, porque ninguém poderia ter traumas, né? Então, tudo bem, a gente não tem culpa pelo trauma que nos causaram, só que a gente tá com um BO, tá com um problema ali que a gente vai ter que resolver, certo? Então a gente vai ter que procurar terapia, vai ter que ir atrás, vai ter que refletir, como tu falou, vai ter que pensar sobre si, sobre as relações, sobre como eu vejo uma pessoa negra, sobre como eu vejo as relações, sobre por que... Quais é que são os complexos comigo mesma enquanto negra, que eu não posso estar a projetar no meu homem negro, né? Exato. É outra. Exatamente. Se eu olho para mim, eu não gosto de mim fisicamente, se eu não gosto dos meus traços, do meu nariz largo, do lábio grande, não é no meu homem que eu vou gostar, né? Então, tem muito a ver com isso. O que é que tu próprio aceitas de ti mesmo, ou tu, homem negro, aceitas de ti mesmo? Já ouvi muitos negros a dizerem que não gostam de mulheres com lábios grandes, quando eles próprios têm. Então tu ficas, ok, então mas tu já olhaste para ti ao espelho? É isso mesmo. É como se falaram na autoestima. É como o Mira falou da autoestima, né? Se eu já não me vejo positivamente, eu vou colocar em posições para o outro como compensação, né? Então, se eu já estou me relacionando contigo, que é uma pessoa negra, que não é uma pessoa branca, então que tu pelo menos tenha algumas coisas que sejam um plus, né? Isso é muito cruel de se pensar, mas acontece muito. Eu sinto uma realidade americana que eu acho que no Brasil é um pouco diferente que nos Estados Unidos, não é americano, que americano também sou, né? Mas norte-americano, né? No sentido de... Parece que mulheres negras exigem muito que homens negros tenham carro e tenham como bancá-las. E homens negros exigem que mulheres negras sejam perfeitas. Fisicamente perfeitas e com traços finos, enfim. Então, a cobrança por norte-americana é muito, como é que eu posso dizer, palpável e condicional, né? Então, se esse homem negro não tem um carro, eu não vou nem sair com ele, porque ele não tem carro, logo não merece nem minha atenção, né? Se essa mulher negra não corresponde a um padrão tal, nem vou me dar o trabalho, porque não vale a pena para mim. E no Brasil a gente tem um pouco isso alterado, porque as questões econômicas são diferentes, enfim. Não se exige tanto, talvez, em relações raciais, em relações entre pessoas negras, a questão do ter, mas exige-se muito a questão do ir atrás, né? O quanto tu tá indo atrás de buscar uma melhor. Entendeu? O quanto tu tá estudando, e se tu não estiver estudando, tu já tá errado, porque tu já devia estar, correndo, porque eu, como mulher negra, tô correndo atrás. Tô estudando, tô trabalhando, enfim. Isso é importante, por um lado, e também, às vezes, considera o contexto de cada um. Porque, às vezes, esse homem negro não tá conseguindo ir atrás porque ele é preguiçoso, né? Que não é o caso. É porque ele, naquele momento, não tem condições. O que ele pode fazer agora é trabalhar. A corrida não começa do mesmo... Eu costumo dizer, em conversas pessoais, que a corrida não começa do mesmo lugar. Então, não se pode exigir a quem não tem 500 anos de história nas costas que comece do mesmo lugar de quem tem. Quem 500 anos não precisa nem explicar do quê, né? Então, se não começam a correr do mesmo ponto de partida, como é que se exige o mesmo? Tanto para o homem como para a mulher. Não se pode exigir o mesmo. Aquilo que povos imigrantes, falo de mim como imigrante, estou a conseguir agora, para outro pode soar a pouco, mas para mim, de onde eu vim, à beira de um rio, de uma cabaninha, é muito. Então, se eu me for comparar com uma mulher branca que tenha nascido cá, é uma comparação injusta comigo, não é uma comparação justa. Eu não posso querer ter igual, seria completamente injusto comigo. Por que é que eu vou fazê-lo com outra pessoa, semelhante a mim, que também, se calhar, imigrou, que os pais vieram e são a primeira geração que imigra. Então, nós somos a segunda geração, não temos nada, estamos a construir para ter. Então, como é que eu vou exigir que essa pessoa me dê o mesmo que outra pessoa que não tem esses 500 anos nas costas?
eu acho que vem muito daí a revolta de quem fala sobre essas questões, de quem senta e conversa e tudo mais. Às vezes as pessoas não entendem, pensam que tem a ver com estética, tem a ver com preferências, não tem a ver com nada disso, é cada um faz aquilo que quer. Só que tem que haver 2 pesos e 2 medidas e elas não podem ser totalmente equívocas, não podemos dar 10 num lado e do outro eu estou a exigir 100. Não é justo, né? Não é justo, exatamente. Não é justo. Definiu muito bem, é isso. Não é justo. Bem, nós já nos alongámos muito tempo. A culpa é do João, Edi. Não... já nos alongámos muito, mas isso foi porque foi um prazer falar convosco. Muito obrigada por terem aceitado o convite. Yura. Obrigado. Foi uma conversa interessante. Acho que isso daria mais 3 horas de podcast, mas não podemos, né? Tem horários. Mas o João depois volta para outro tema. Tem um tema, acho que vamos trazer o tema sobre o homem negro. Acho interessante. Pode ser. Bem, muito obrigada a toda a gente que assistiu. Não se esqueçam de subscrever ao canal. Há um link do StreamYard para quem utiliza com desconto. Portanto, é só acederem ao link que está nos comentários ou na descrição e deixem bastantes comentários. Até à próxima.